Bom dia, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Sem Fronteiras. Paz e amor para todos vocês. Muito amor no coração. Sejam todos bem-vindos. Desde já, o meu agradecimento a todos vocês que tão calorosamente têm estado aqui comigo para acompanhar este canal que tenta da melhor forma e acreditem, da melhor forma, falar de assuntos tão polêmicos como é o caso de Angola, caso Mangenas e tantos outros casos que calorosamente, eu venho aqui diariamente trazendo, na verdade, mas eu tenho mesmo é que agradecer a todos vocês que de uma forma tão carinhosa, tão amena, tão eu fico sem palavras até como descrever. Tem estado aqui comigo diariamente, me dando força a muitas das pessoas que eu defendo, que eu luto, que eu peço. E também tem palavras assim, do pequeno ao grande, dizendo Filó continua. Super obrigado mesmo, porque isto é o que estimula e incentiva o nosso trabalho, que não pare. Por mais que em certos assuntos, desculpem, como é o caso do casal Mangenas, sejam assuntos delicados, polêmicos e às vezes contraditórios, e a gente se enerve um pouco, a gente sai um pouco do nosso limite ao ter que falar neles e se exalte com eles. Mas desde já o meu agradecimento a todos vocês, meu coração de amor, paz para todos vocês, e vamos que vamos, hoje acompanhando um pouco da live do Mangenas, e depois, obviamente, estarei dando o decorrer da minha linha de pensamento. Na live de hoje, o Mangenas, mais uma vez, fala e entrega documentos e comenta sobre situações daquilo que ele viveu em Angola, do narcotráfico angolano. E é com tristeza, realmente muita tristeza, que eu vejo, eu já estou antecipando um pouco esta situação, que eu vejo que neste conjunto de forças entre governo moçambicano e governo angolano, as coisas estão tão bem acertadas, não é, entre dois governos, que esse conchave que está existindo entre ambos os governos faz com que a cada dia a situação, em vez de se resolver, a situação piore para este casal. Para mim seria tão fácil, pegar o telefone e ligar para o ministro Laborinho, já que eu tenho o telefone particular dele, mas ao mesmo tempo eu me pergunto o que eu vou conseguir deste senhor que está num cargo de ministro do interior, ocupando a pasta de alguém que está ali naquele canto, perto da minha janela, que foi um grande ministro, se não para mim, o maior ministro do interior que Angola já teve, que foi Osvaldo Serra Vanduni, e hoje, ou a partir da morte de Osvaldo Serra Vanduni, que todos nós sabemos como mesmo morreu, vieram a partir daí grandes, né, seres não humanos, mas sim patifes, ocupar este cargo. A morte de Osvaldo Serra Vanduni se deu exatamente porque desde aquela época, repito, desde aquela época, Osvaldo já começou a detectar o crime através do seu próprio ministério. Portanto, nós sabemos que o Ministério do Interior é um dos órgãos, é um dos ministérios mais fortes dentro de um país, porque ele lida com toda a área de imigração, ele lida com a polícia, ele lida com toda a força de um país. E o ministro Osvaldo Serra Vanduni, quando entrou, ocupou a sua pasta, foi convidado, ele sai da Embaixada de Portugal e depois é convidado a assumir a pasta de ministro do Interior, sendo ele um cara extremamente competente, extremamente eficaz, ele poderia ser considerado ousado, todos os objetivos possíveis para o qualificar na sua competência.
ele começa a detectar uma série de irregularidades, portanto, neste ministério. Devagarinho, que nem diz o nosso amigo Zeca Pagodinho, ele vai com a sua pequena equipe, não era toda a equipe do ministério, porque havia dentro do ministério também muita gente que lutava contra o próprio ministro, isso é normal, não é verdade? Mas ele consegue, então, fazer o que a gente chama de uma CPI e começa a descobrir, então, as irregularidades que ocorrem em toda a linha do ministério dele e começa a fazer uma limpeza, o que eu chamo de uma CPI, para descobrir o que realmente estava ocorrendo em toda a sua linha de atuação. E quando ele começa a descobrir tudo isto, e começa a ir atrás, foi na época de Kim Ribeiro e foi nessa época de tantas descobertas, com esta que eu digo, CPI, que o próprio ministro começa também a ser perseguido. E falo isso porque eu convivi com o ministro Oswaldo Serra Randone nessa época. Eu vi o ministro Oswaldo Serra Randone chegar na minha casa com 5, quase 10 jipes atrás dele de segurança, e ele muito nervoso, dizendo: "Ô pai, eu tenho que aguentar isto, 10 jipes atrás de mim, eu, um homem que nunca gostei de jipes, né, de segurança que ele estava se referindo, e tendo que andar com 10 carros de segurança atrás dele." E quando eu perguntava ingenuamente: "Mas por que, ministro, toda esta segurança?", foi quando ele, pela amizade que me tinha como grande amigo, anjo da guarda, protetor, e tantas coisas que este homem foi, e a principal delas, mestre, um grande mestre na minha vida, ele disse: "Porque eu estou fazendo uma lavagem, uma CPI, como a gente diz no Brasil, no Ministério do Interior." Portanto, este resumo de história, que eu sempre irei falar com o maior carinho do ministro Oswaldo Serra Randone, esta lavagem, esta atitude que houve de um homem macho, de um homem de respeito, de um homem íntegro, de um homem que, independente de ter acreditado nos ideais de um partido chamado MPLA, era honesto, era digno, e acreditava que, apesar dos ideais, poderia encontrar coisas erradas e poderia contar com o apoio do seu presidente e dos seus colegas, e apresentando a famosa CPI, pôr o Ministério em ordem. Mal sabia ele, mal tinha noção de que, ao fazer isso, ao mexer neste ninho de vespas, iria encontrar pela frente a própria morte. Foi com tristeza que naquela época eu recebi a notícia da morte dele, quando eu estava indo para o Brasil, e no dia seguinte iria me encontrar com o ministro Oswaldo Serra Randone. Isto é só um resumo para vos dizer que, na era dos bons ministros angolanos, Oswaldo Serra Randone foi, com certeza para mim, o melhor ministro que Angola já teve. Depois dele, não é que não existam pessoas boas ainda no MPLA, ainda existem, mas eu hoje não dou nomes, porque, em respeito aos mesmos, para que eles se mantenham vivos perante um atual presidente, que eu considero como um corrupto, quase que assassino, estando ele na maior cadeira que nós podemos ter no comando de um país, eu tenho que respeitar estas pessoas que estão levando até o final, vamos dizer, da sua carreira profissional, com muito respeito, com muito zelo, com muito medo, aquilo que eles há tantos anos estão lutando, que é se mantendo no MPLA. Mas estão se mantendo por medo hoje, medo, porque sabem que as consequências, mesmo eles sendo contra tudo o que está acontecendo, é se falarem, se abrirem a boca, podem morrer. Mas isto são poucos, porque os atuais que continuam, mesmo sendo pessoas de uma certa idade, como é o caso do atual ministro Laborinho, é de pessoas que alinharam com João Lourenço, que alinharam com outros que estão no governo, e de, portanto, fazerem a linha do ataca
mata e faz o que for necessário, mas o controle do país tem que ser nosso. O controle do narcotráfico tem que ser nosso. Por isso, voltando àquela pergunta ou questionário que eu levantei, de que adiantaria ligar para Laborinho? Tenho o telefone dele? Tenho, como tenho de muitos ministros, mas iria ouvir como é então, talvez, o que é que você tem a ver com isso? E, de repente, não iria conseguir muito. Mas ainda está guardado, e muito bem guardado, este telefone, e deixo o recado ao senhor Laborinho, no momento certo, se eu achar oportuno, mediante as situações, o senhor receberá um telefonema meu. Eu acho importante ter esta entrada, agora vamos ver a decorrência, o vídeo talvez fique longo, mas vamos ver a decorrência da live do Mangenas, e depois eu continuarei com o meu depoimento, tá? Vou virar a câmera para vocês poderem acompanhar. Então, tá aqui o Mangenas, deixa eu baixar um pouco. Onde é que tá? E a família, muito bom dia, Osmar Lopes. Bom dia, Moçambique. Bom dia, Angola. Bom dia. Deva fazer é para prejudicar essa família. Doutora Ivete, mesma coisa. Doutora Feroza, mesma coisa. É um trabalho que eles fazem. Direitos humanos também aqui em Moçambique também. Não trabalha a família. É a mesma coisa que Angola. É o governo a comandar, fazem isso, e eles não têm como trabalhar. Porque se direitos humanos aqui em Moçambique trabalhasse, nós temos irmãos guinenses, nós temos irmãos eritreus, congoleses, dentro das cadeias de Moçambique, quase com a minha questão, requerente de asilo, e estão presos. A família pode estar pensando que eles estão bem, ou estão a lutar a vida em Moçambique, estão presos há mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Porque o governo moçambicano não dá. É mentira isso. E também quero vos informar, família. Vamos falar um pouco do tráfico da Angola. Vamos falar um pouco o porquê que a Angola está a meter o pé para que nós não conseguimos resolver aqui nossos problemas em Moçambique. Família, eu quero vos mostrar. Mami, eu quero vos mostrar todos os dossiês. Mami, eu quero vos mostrar todos os dossiês e o porquê que o governo moçambicano continua a fechar o nosso caminho aqui em Moçambique. Mami, faz favor. Vem só me ajudar aqui. Você vai para aí. Quero vos dizer o quê? Que a Acnur sempre teve a fazer o trabalho dele no seu verdadeiro papel. Mas quem travou a Acnur é a Sheila. A Sheila dizia que tem contato conosco direto e que está a resolver, mas não estava a resolver nada. A Sheila é a senhora que, quando disseram que a Bem morreu, é a senhora que a Rosalina e a Sheila resolveram dizer para nós que não chorem, não se preocupem. A mãe vai me ver o corpo às 9 horas. E em vez de 9 horas nós vermos o corpo da nossa filha, nos levaram da imigração para esse câncer privado aqui. Ali eu estava em câncer privado. Aqui de novo com a minha família agora em câncer privado. Sim, deixa só. Eu quero da mesa do interior esse. Esses são os pedidos para nos ver. Esse. Um momento, Yeah. Eu quero vos informar para vocês terem noção do que o governo moçambicano está a nos fazer passar aqui. Mas quem está à frente disso, continua a dizer, é a ministra do interior de Moçambique. É a pessoa que está à frente desse problema, dessa família angolana. Voltar a denunciar
está o narcotráfico. Yeah. A gente não... Eu só quero dizer interior. Solicitação, autorização para matar a família angolana, pedido sobre Yeah. Então, vou dar mais uma mulher. Eu quero vos explicar o seguinte. O governo moçambicano continua a fazer o plano maquiavélico de dizer que essa família está sob custódia do governo moçambicano e nós estamos a proteger. Eles não estão a me proteger, família. Eles estão a me fazer mal. Porque se realmente tivessem a me proteger, família, pelo menos um dia da semana, pelo menos para mim passear com meus filhos num parque, para eles não darem a entender que estão presos, família. Porque são crianças de 4 anos e de 2 anos, família. Eu me pergunto assim, qual é o mal que eu fiz no governo moçambicano? Eu estou a denunciar o tráfico da Angola de órgãos, de droga. Família, é os tráficos que eu, Geni, vi, acompanhei, sei. Família, mas eles não querem me dar a oportunidade de eu falar para o povo moçambicano, porque o povo moçambicano quer ouvir qual é a história verdadeira que se passa com essa família angolana, mas a ministra do Interior fecha para nós não poder divulgar. Por isso é que vocês viram que o Fred Josias, tentou falar sobre nós no programa dele, teve problema. Barulho, filha. Teve problemas. Então, com isso eu vou dizer o seguinte, eu venho vos pedir ajuda para que vocês denunciem nos sítios próprios, porque eu já denunciei, mas vejo que tá caminhando lento e com isso estou a prejudicar mais os meus filhos. E meus filhos todos os dias perguntam, papá, quando é que vamos à nossa casa? Todos os dias perguntam a mesma coisa. Vê, família, já denunciamos que o diretor da DOME nos fez assinar aqui, por ameaça, um salvo-conduto, mas nunca saiu a público que o diretor da DOME nos fez esse mal. Ninguém fala nada. A minha mulher roubaram a bebê na maternidade de Moçambique. Ninguém fala nada. A minha mulher foi envenenada aqui. Ninguém fala nada. Eu sofri tentativa de rapto. Para nós parar aqui, eu sofri tentativa de rapto. Ninguém falou nada. Família, qual é a dúvida mais que vocês têm sobre o nosso problema? É o governo da Angola que está a pedir para o governo moçambicano guardar essa família nessas condições e que depois disso vai baixar a poeira e nós vos mandam para Angola. Vê, eu prefiro que me matem. Porque eu já vi que Angola está conivente ao crime. Quando a secreta veio para aqui, eu disse assim, eu sou Macedo. Se realmente vocês não sabiam disso, então vamos trabalhar. Eu vou te dar os nomes das pessoas que estão na droga e vocês vão ver se eu estou a falar mentira ou verdade. Tens prova? Tenho. Lhe mostrei pouca. Em vez dele ir falar no chefe que ele tem, mandaram me raptar aqui em Moçambique. Depois de 2 dias, está com a secreta angolana. Porque o ministro Laburinho saiu a público a dizer, com os deputados da Angola, a dizer que não tem nenhum envolvimento de homens da polícia no narcotráfico. A família, o ministro Laburinho
E eu vou dizer assim, Bom, vou dar uma parada, né? Vamos por partes agora. Eu vou dar uma parada para falar deste assunto. Portanto, vocês viram que ele falou, mais uma vez, do ministro Laburinho, e que, no caso, o ministro Laburinho teria dito que não tem envolvimento, ele e a polícia, com o narcotráfico. Não é verdade? De qualquer forma, quando ele fugiu, Geni e a sua família fugiram para Moçambique, a primeira coisa que aconteceu foi, logo na chegada a Moçambique, ele ser raptado, ou ter havido essa triste situação com Geni, o rapto no Shopping Maputo, ou Maputo Shopping, não é? E todas as consequências se deram. Portanto, a grande coincidência das coincidências, e que eu digo que isto aqui não é uma coincidência, é um grande jogo, porque o vídeo ou a live dele aqui é muito longa, mas nós vamos ouvir até o final, e eu peço a todos, gentilmente, vocês que estão envolvidos neste caso, e por isso que eu vou dando uns cortes para também ir falando junto, ele agora vai provar com documentos, tá, o envolvimento destas pessoas. E eu mando um recado agora direto ao ministro Laburinho, com todo o respeito que eu ainda quero ter ao governo de Angola. Se é que nós podemos ter respeito a um governo corrupto, sem vergonha, em todos os sentidos possíveis. Em todos os sentidos possíveis. Porque não é só a questão do narcotráfico. Nós estamos vendo hoje uma Angola afundar. Uma Angola que está com fome, uma Angola que está desesperada, um povo que está indo para os lixões, um povo que está até na área dos lixões, está sendo massacrado pela polícia. Meu Deus do céu, as pessoas não têm estrutura na área da alimentação, não têm estrutura na área educacional, não têm estrutura em área nenhuma e o governo não está apoiando em nada. As pessoas estão recorrendo aos contentores de lixo, estão recorrendo aos lixões, aquelas áreas dos lixões, até quando os caminhões estão chegando, estão subindo em cima. Está havendo um desespero culminante, fulminante, usem todas as palavras possíveis. E a polícia está agindo. A polícia é de que órgão, minha gente? Ministério do Interior. E este senhor que tem família, que tem filhos, eu não sei se ele tem netos, mas tem filhos. Eu pergunto para você, Laburinho, onde está seu coração? Porque você não está só envolvido no narcotráfico, cara. Você está envolvido em tantas áreas, é na área das manifestações, é na área onde envolve o povo que está correndo atrás de comida, e você manda a tua polícia agir para matar, para bater, para dar cacetada no povo, porque o povo está subindo nos caminhões, o povo está indo nos lixões para pegar comida. Não importa, para o povo, infelizmente, não está nem importando se a comida está em estado de decomposição, se a comida está boa, se não está. Eles estão pegando no desespero, pela sobrevivência ou tentativa de, e vocês estão tentando impedir. Vocês que eu digo é Ministério do Interior. Vocês estão impedindo, pondo a polícia, como se esta mesma polícia fosse muito bem paga pelo seu órgão, ministro Laburinho, para estar agindo dessa forma. Agora, óbvio que nós sabemos também que se a polícia não agir, se a polícia não fizer, a polícia será massacrada pelo senhor. É pau mandado, tem que fazer. E fica a questão, para mim, em relação a este povo. E este povo que eu digo é a própria polícia angolana, que eu tenho certeza absoluta que vocês têm sentimentos, porque vocês têm famílias, porque muitos daqueles que às vezes possam estar nos lixões são vossos familiares. Agora, infelizmente, nós sabemos que todos estão envolvidos
porque todos dependem de um sistema salarial, aonde o governo hoje diz que só tem mais um mês para pagar os salários no país. Não há mais dinheiro no país. Agora, não há mais dinheiro no país, mas nós vemos ministros e pessoas de um governo inteiro envolvidas no narcotráfico. O narcotráfico exige muito dinheiro. E quando falamos do narcotráfico, falamos do ministro Laborinho, falamos de uma série de nomes que ele vai questionar e do movimento MPLA. E aonde está a vergonha deste país? Estão travando a Ancur. Nós sabemos que a Ancur tem força. Ele vai mostrar documentos que provam isso. E nós sabemos também que, independente do envolvimento de Moçambique nesta guerra toda e da ministra Arsênia, há uma parceria, há um conchave entre Arsênia, ministra do Interior de Moçambique, e o ministro Laborinho. E tudo isto é só para vos dizer, ministra do Interior de Moçambique e ministro Laborinho, é uma pouca vergonha. Que nós que eu digo, são aqueles que são influenciadores, aqueles que estão do lado desta família, não iremos parar. Não iremos deixar esta situação barata para vocês. Vocês deveriam saber o cargo que ocupam. Vocês deveriam ter noção de que toda esta situação está comovendo o mundo. Está chegando a todos os cantos do mundo. Não é só a Ancur. A Ancur, a Unicef, Antônio Guterres, a todas as televisões do mundo, senhores. Nós, como influenciadores, fazemos a nossa parte. Mas a nossa parte não é só fazer um vídeo para expor e falar dos vossos nomes. É fazer com que flua e vá para bem longe toda e qualquer notificação de um vídeo nosso. Como televisões brasileiras, como televisões americanas, toda e qualquer emissora potencialmente forte que nos possa ajudar e que nos possa fortalecer na luta para ajudar este casal a sair da situação que estão, de certa forma, tentando incriminá-los, quando eles não são criminosos. Vamos continuar vendo agora a live, porque agora ele vai provar, através de documentos que ele vai mostrar, que ele não é o criminoso. O criminoso são outros. Vamos lá. Esse senhor da Sonangol, dessa empresa que trabalha com sua Bel, está no tráfico de droga. Mas espera aí, eu acho que ele já mostrou outros. O da Angola, que está a pedir para o governo moçambicano guardar essa família nessas condições e que depois disso vai baixar a poeira e nós vos mandam para Angola. Vê, eu prefiro que me matem. Eu prefiro que me matem, porque eu já vi que Angola está conivente ao crime. Quando a secreta veio para aqui, eu disse assim, eu sou Macedo. Se realmente vocês não sabiam disso, então vamos trabalhar. Eu vou te dar os nomes das pessoas que estão na droga e vocês vão ver se eu estou a falar mentira ou verdade. Tens prova? Tenho. Lhe mostrei pouca. Em vez dele ir falar no chefe que ele tem, mandaram me raptar aqui em Moçambique. Depois de 2 dias, está com a secreta angolana. Depois de 2 dias, está com a secreta angolana. Porque o ministro Laborinho saiu a público a dizer, com os deputados de Angola, a dizer que não tem nenhum envolvimento de homens da polícia no narcotráfico. Entenderam, família? Se não, vamos ser claros. Eu vou falar 5 nomes de pessoas aqui agora que vendem droga em Angola e vocês confirmam se é mentira ou verdade. Vou falar 5 nomes
de pessoas que vendem droga em Angola e vocês confirmam se é mentira ou verdade. Número 1, Mário Durão. É do MPLA. Mário Durão é do MPLA. Nelson Maravilhoso é do MPLA. Pablo Louro é peixinho pequeno. Pablo Louro também sabe comandar o tráfico. Porque quem dá droga no Pablo Louro é o chefe sozinho. A droga do chefe sozinho dá no Pablo Louro para vender. O Pablo Louro distribui. O Pablo Louro distribui a droga. Só é distribuidor. Chocolate são ratos esses. O Pablo Louro só distribui as drogas. Por isso que a guerra do Pablo Louro era acabar com a casa do chão. O chão é no Alameda. O chão, mano, é uma família que vende droga desde os meus... Hoje tenho 43. Desde os meus 15 anos, se não estou em erro. O chão no Alameda é uma casa que vende droga, tipo uma padaria, família. Vende droga assim, normalmente. Nunca foi nenhum polícia. Nunca foram lá prender ninguém. O chão vendia droga legal no Alameda, sem ninguém podia ir lá. Quem estava por detrás do chão? Ninguém em Angola falou nada. O Pablo Louro, quando tenta tomar conta do tráfico, Pablo Louro é colaborador do narcotráfico e vende droga. As drogas que prendem dão no Pablo Louro para vender. William dos Dibo, cunhado do chão. O William praticamente manteve uma das irmãs do chão. É traficante. E quem cobria o William é o Jamanta, da Vila Alice. Quem cobria o William é o Jamanta da Vila Alice. Eu estou a falar nomes. Vocês acham que se a polícia quisesse trabalhar da Angola, não trabalhava? Não prendiam? Eu estou a falar nomes. Família, é onde eu digo que o nosso governo já não vai endireitar, porque se quisesse, eu estou a falar nomes. E eu estou preso pelo governo moçambicano. E estou a falar nomes. Mesmo que tiver que morrer, eu estou a falar nomes das pessoas que estão envolvidas no tráfico da Angola. Mário Durão recebe as drogas dos chefes. Ele não é barão. Ele é barãozinho. Porque eu sei os barões. Em Angola, tem contentores de droga quando entram. Vem em nome da polícia, tipo o mercadoria da polícia, mas é droga. O Mário Durão também vinha coisas em nome do MPLA, mas é droga. Eugeni, sei o que eu estou a falar. Eugeni, nas ruas em Angola, perguntam a qualquer pessoa, quem não conhece o Mangena. Em Angola não tem nenhum cantor que não conhece o Mangenas. Não tem em Angola. Se não conhece cara, o Mangena, conhece de nome, aquele é o Mangenas. Chukuma é protegido por comissários da polícia da Angola. Chukuma é nigeriano, se não estou em erro. Chukuma. Mas eles não querem prender esses. Por quê? Porque esses é que fazem a venda e a recolha de dinheiros grandes desses senhores. Por isso é que o Papá Boná caiu. Está a entender, família? Quer dizer, quem não trabalhar, colaborar, nunca vocês vão ver aprenderem um vendedor e foi condenado. Senão o Nelson Maravilhoso já deve ser condenado há muito tempo. Sempre vai preso, dá um tempo, o tribunal depois ele solta, depois de 5 meses. É um jogo, família. É um jogo. Agora, o Pablo Louro quis comandar todo o tráfico, usando o grupo HDA para intimidar e ele colaborar com o SIC para vir com o SIC prender. Porque o Pablo Louro já recebeu 3 quilos de droga no moço, que o moço veio me queixar. E eu perguntei, te recebeu como? Ah, veio com a polícia, ele também estava com a arma na mão. Como é que o Pablo Louro não é polícia e vem com homens do SIC e o Pablo Louro também vem com colete e arma na mão para receber a droga daquele homem? Não estou a dizer que é legal a droga para ele vender, mas também eu estou a perguntar
Como é que o Pablo Louro vem com uma arma e colete do SIC e receberem a droga do jovem? Se realmente ele que nem polícia está vendendo droga, é crime. E agora vocês que são polícia e estão sabe que quem pagou o Poputãs é o Pablo Louro. O Pablo Louro foi no jornal Crime para escrever aquilo do Bezerra, para cair o Bezerra, porque quem induziu o Pablo Louro aí no jornal Crime é o chefe sozinho. Também é uma rede. Por isso que vocês viram agora, prenderam a rede do chefe, do segundo comandante, do chefe sozinho. Quer dizer, as redes jogam assim. Eu estou com o chefe fulano, aquele também tem com o chefe fulano. E eles querem, nós da rua, como HDA, para todos, estamos juntos todos no crime. Porque eles sabem que os HDA é um grupo família. Que vocês não podem deixar de se esconder. Que também no passado já foi um grupo de malfeitores muito perigoso. Mas nós, como mais velhos do grupo, fundadores do grupo, dissemos que não. Hoje temos filhos, temos família. Também não queremos essa vida. Então eu fiz os HDA, os avós. Eu era o único HDA que em Angola tinha um carro vermelho, Kia Rio, e andava de manhã até a noite com o mesmo carro, escrito HDA, crime zero, os avós. João Lourenço me via, Laborinho me via, chefe Bandi me via, todos os chefes máximo viam, porque era um que é muito bonito. Em Angola, aquele era o meu carro de serviço. Aquele era o meu carro de serviço. Senão vocês sabiam que eu tinha um Obama nessa patrulha, que era o carro que eu andava com a minha família. Tá entendendo, família? Vamos explicar. A morte do Fontes, a morte do Cota Fontes. Quem está envolvido naquela morte? Eles falam que é acidente. Não é, família. Não é acidente. Viram o que o Fonte tinha na testa? Aquele tiro. Depois do tiro, o Fonte descontrolou e o carro de panca bate ali. Não é, o Fonte não morreu acidente. É mentira, família. O Fonte morreu com um tiro na testa. Depois descontrolou, o carro lhe bate e ele cai ali. A família do Fonte sabe, só não conseguem falar. O Fonte não morreu de acidente, o Fonte morreu com um tiro na cabeça. E o acidente veio, o carro lhe pancou, para ser culpado do senhor do carro. Estão entendendo, família? Então, com isso, eu quero vos dizer que em Angola o crime está bem organizado. O crime em Angola está bem organizado, família. Vamos falar da uma dona que é a diretora dos Correios de Angola. Dona que, mami? Odálias. Dona Odálias. A dona Odálias, quando veio procurar uma angena, porque estão lá ameaçar, estão a lhe mandar mensagem que vamos te fazer isso, vamos te fazer aquilo. Eu fui até os Correios de Angola com o meu carro HDA e cheguei lá, perguntei o que se passa. Quando eu entro no escritório dela, ela é a diretora. Todo o grupo que estava metido para fazer uma dona Odália deram conta. Ei, caraça, ela está metida com os HDA. Eles são bandidos. É assim o nome que eles querem nos chamar. Vou dar conta quem são os verdadeiros bandidos. Aonde trabalha a dona Odália, aquele diretor foi morto. Foi assassinado pelos mesmos grupos do crime organizado. A dona Odália me prometeu 5 milhões para me defender, porque tinha medo da vida. A dona Odália tinha medo da vida. Afinal, o que é? Eles apanham que a dona Odália dorme com PCA, que é dos Correios. Então tentaram chantagear a dona Odália. A dona Odália é diretora dos Correios de Angola. Em vez só de trabalhar, tem seu marido, tentou ir dormir com o diretor, com o PCA, que é o filho da Albina Assis, se não estou erro. O PCA dos Correios de Angola é filho da Albina Assis. Quem é a Albina Assis? Em Angola está assim,
sou ministra, o meu filho fica PCA de uma empresa. É assim que Angola funciona. Se você, tua mãe nem ninguém, teu pai nem ninguém, também não tens cargo no Estado. Em Angola funciona assim. O Geni entra para vir resolver esse caso, encontra as lacunas. Como é que eles faziam? Eles faziam assim: você manda 50 iPhone 13, os homens que trabalham lá vão dar conta das coisas que vêm de valor, vão roubar, simulam um incêndio, depois quem vai pagar é os Correios da Angola. Os danos que aconteceu lá, que queimaram, então quem vai pagar é os Correios. O Geni vai lá, vai descobrir o crime. Vejam bem como o crime está organizado. Quem é o chefe? Quem é o chefe? Quem é o motorista do diretor do PCA dos Correios? Dino Leão. Quem é o Dino Leão? Dino Leão era um homem do grupo Alameda Squad, que quando a gente teve preso, estava a cumprir homicídio. Percebem, família? Que quando a gente teve preso, estava a cumprir homicídio. Geni cumpriu a pena completa. O Dino Leão cumpriu metade, saiu de passe, fugiu, nunca mais veio. Está trabalhando no Estado. Será que a morte que o Dino Leão fez não é a morte desse diretor? Não estou a dizer que é. Supostamente, que é um crime organizado. O Dino Leão é motorista do PCA dos Correios da Angola. Teve preso em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, com mais genas. Depois saiu de passe extrapenal, fugiu. Como é que alguém que foge, trabalha no governo e não sai nada? E o Dino Leão estava a cumprir homicídio. Quem que ele matou? Não estou a dizer que é o diretor. Mas onde está a Dona Dália? Onde está a Dona Dália? É onde mataram o diretor. No lugar que está a Dona Dália, aquele diretor foi morto. Da área dos muçulmanos, que é, se não estou em erro, dos Correios. Vocês dos Correios que sabem, podem comentar aqui. Mas o Geni foi contratado. Na altura que o Geni descobriu isso, falta agora, como já descobri, a senhora tem paz, a senhora agora tem que me dar o meu dinheiro. Agora, na altura de dar o dinheiro no Geni, confusão. Eu não vou dar. Depois que eu não vou lá lhe cobrar, tá me ameaçar. Para ir queixar que eu estou a ameaçar e eu passar como bandido. Tá entendendo, família? Esse era o crime que em Angola se passa e ninguém fala nada. Eu vou vos mostrar a minha soltura e vocês vão ler com vossos olhos. No dia que o Geni foi preso, quando saiu o navio de droga da Angola, e foi preso na Espanha. O Geni lhe prenderam de manhã. O navio de droga estavam a carregar. O Geni sabia. Então, como eles viam que o Geni era uma força na rua, então queriam me puxar para o crime. Nunca, minha família, nunca vendi droga em Angola. Nunca. Senão, ouvem bem os nomes. Mário Durão, traficante de droga. Nelson Maravilhoso, traficante de droga. Pablo Ouro, toda a droga que prendem no aeroporto dão na mão do Pablo e o Pablo faz a distribuição para vender em Angola. William, dos Dibo Squad, traficante de droga. Primo do Jamanta Siki, de primeira classe, da direção nacional. Teve envolvimento de um assalto de um chinês de milhões. Por que ele não foi preso? Porque ele, quando rouba, já sabe, todo mundo em Angola sabe, quando roubar um dinheiro grande, pega metade, dá no resfriado e não há nada. Não estou a vos mentir, família. Essa é uma grande realidade. Todos os assaltos em Angola, se você não quer ter problema, tira uma parte, dá no resfriado, quando ele fazer queixa, vão abafar o caso, não vai ter. Até o cão de jornal levaram, como quem diz, esse está a estragar o business. Foi levado nos resfriados, quer dizer, o resfriado depois teve que dar uma que está a trabalhar, prendeu os 8 SIC. 8 SIC ficaram presos, 3 meses saíram, mas as coisas do Canga não pagaram.
Nem que fosse minha vez. Eu posso roubar trilhões de dólares. Podem me parecer 10 anos. Vou cumprir, família. Se levo trilhões, conforme eles roubam, me metem preso. Podem me condenar 20 anos. Vou cumprir, família. Mas é que pelo amor de Deus, eu vou sair. É verdade, família. Porque Angola é assim. Angola é assim. O chefe da segurança da Hyundai, primeiro roubo que houve na empresa da Hyundai, é o chefe da segurança da Hyundai. Primeiro roubo que houve na empresa da Hyundai em Angola, é o chefe da segurança da Hyundai. O que tinha me ameaçado me matar. Yeah. Maché está no tráfico. Na Mutamba tem um espaço onde está o Nelson Maravilhoso, Maché, eles todos. Aquilo pertence ao narcotráfico. Se eles querem trabalhar, eu estou a falar, não iam prender? Não vai dar em nada, porque eles querem fazer passar, que está a falar à toa. Mas como tem detetives, estão a ver tudo que eu estou a falar. Chefe Candeia, não param agora. O Candeia, se for burro, vai calar. Se for esperto, vai falar. Também você, chefe fulano. Você, chefe fulano. Não é superintendente chefe. O homem dentro do gabinete dele. No hospital público, tenho medo, família. Eu Gelson Marquita, tenho medo de levar minha família em hospital público. Tenho medo. Prefiro levar uma clínica e eu vi com os resultados todos na minha mão. Depois você informa, olha, bebê está com isso. E vocês também comigo partilharem a mesma coisa. E a família. Há 4 dias que a vida está sangrando o nariz. Hoje, graças a Deus, tem um chefe que se informou, está a ligar para ver se já viu a resposta, se quer levar para onde. Epa, tudo devemos agradecer, família. Para Deus nada é tarde. Para Deus nada é tarde. Então, é mais ou menos isso, família, que eu estou a tentar vos explicar. Como é que está o crime organizado em Angola. O Fontes morreu com um tiro da cabeça. Mas eles queriam falar que morreu de acidente. O Fontes descontrolou e foi pancar. O moço que estava com Fontes na moto de trás, também consumidor. Também não pode falar muita coisa, não pode ser morto na rua. A família, Cota Fontes, foi o melhor meu amigo em Angola. Como Fontes sabia quem deu tiro no Mangena, então não pode falar. Tá entendendo, família? Então temos que tirar o Fontes, porque o Fontes já sabe disso tudo que a gente está a falar. Então vamos matar o Fontes. Porque o Fontes sabia quem deu tiro no Mangena. O Fontes sabia as pessoas que estavam envolvidas na morte do Mangena. Então, para não falar, matam o Fontes. Não se faz, família. Estão envolvidos no tráfico. São pessoas grandes da polícia. É muito triste, família. É muito triste. A família vê que o Fontes tem tiro na testa e vocês falarem que é acidente, porque a família não conseguiu falar. Mas todo mundo viu que o Fontes tinha um tiro na cabeça. Todo mundo viu. Fazer passar com acidente. Mas Deus, isso tudo Deus vê, família. No bolso, presidente Laburinho, presidente João Lourenço, meteu o Laburinho no bolso, meteu o exército no bolso, meteu os procuradores no bolso, e aí faz as suas leis. João Lourenço não está a lutar pelo povo. Não acredito. Eu não acredito nem falando pelos outros. Estou a falar como patriota angolano, como angolano. Uma família a sofrer o que está sofrendo num governo, um outro governo, um outro estado. E o João Lourenço nunca uma palavra para o seu povo. Não tem amor ao próximo. Está dentro do crime organizado. Essa é uma grande realidade. Senão o presidente João Lourenço
ia falar sobre isso. Eu não acredito que ele não esteja sabendo o que está se passando. Eu não acredito que ele não sabe das denúncias que eu estou a fazer. Eu não acredito, meu povo. Vocês do MPLA vão ver projetos. Vamos fazer agora o projeto X. Aquele projeto vai ter começo, não vai ter fim. É só para comer dinheiro. Eu até chego a entender nossos irmãos. Não tem também. Então estão lhes prometendo e dar isso para calar a boca. Então vão saber que vão calar a boca, família. Porque é uma luta muito grande. Tem uma pena do nosso povo. Acreditou muito na UNITA. Muito na UNITA. A UNITA, qual é o trato que o governo moçambicano está me fazendo passar aqui? Nesse governo. Não tem o financeiro deles. Já não foi na América. Vai ajudar a família. Vai ajudar. Estou dando uma paradinha porque eu quero voltar na área em que ele mostra os documentos que de alguma forma passou. Vamos ver se eu acho. Vamos lá. Erro. Está metido no narcotráfico. Já tive com eles. Quando eles vieram ter comigo para que o Geniel... Hoje tenho 43, desde os meus de droga. A família. Eu os tráficos que eu Geni vi, acompanhei, sei. A família. Mas eles não querem me dar a oportunidade de eu falar para o povo moçambicano. Porque o povo moçambicano quer ouvir qual é a história verdadeira que se passa com essa família angolana. Mas a ministra do Interior fecha para nós não poder divulgar. Por isso é que vocês viram que o Josias, Fred Josias, tentou falar sobre nós no programa dele, teve problema. Barulho, filha. Teve problemas. Então, com isso eu vou dizer o seguinte. Eu venho vos pedir ajuda para que vocês denunciem nos sítios próprios, porque eu já denunciei, mas vejo que tá caminhando lento e com isso estou a prejudicar mais os meus filhos. E meus filhos todos os dias perguntam, papá, quando é que vamos à nossa casa? Eu prefiro que me matem. Porque eu já vi que Angola, então, se não estou em erro, está metido no narcotráfico. Já tive com eles. Quem estava por detrás do chão? Ninguém em Angola falou nada. O Pablo Louro, quando tenta tomar... É barão. Ele é barãozinho. Porque eu sei os barões. Informar que não estou em vida. Angola está a meter o pé para que nós não conseguimos resolver aqui nossos problemas em Moçambique. Família, eu quero vos mostrar. Mami, eu quero vos mostrar todos os dossiês. Mami, quero vos mostrar todos os dossiês e o porquê que o governo moçambicano continua a fechar o nosso caminho aqui em Moçambique. Mami, faz favor. Vem só me ajudar aqui. Precisa, vai para aí. Quero vos dizer o quê? Que a Acnur sempre teve a fazer o trabalho dele no seu verdadeiro papel. Mas quem travou a Acnur é a Sheila. A Sheila dizia que tem contato conosco direto e que está a resolver, mas não estava a resolver nada. A Sheila é a senhora que quando disseram que a Albé morreu, é a senhora que a Rosalina e a Sheila resolveram dizer para nós que não chorem, não se preocupem. A mãe vai me ver o corpo às 9 horas. E em vez de 9 horas nós vermos o corpo da nossa filha, nos levaram da imigração para esse câncer privado aqui. Ali eu estava em câncer privado. Aqui de novo com a minha família agora em câncer privado.
Sim, deixa só. Eu quero da mesa do interior esse. Esses são os pedidos para nos verem. Esse. Um momento, gente. Yeah. Eu quero vos informar para vocês terem noção do que o governo moçambicano está nos fazer passar aqui. Mas quem está à frente disso, continua a dizer, é a ministra do interior de Moçambique. É a pessoa que está à frente desse problema dessa família angolana. E voltar a denunciar o narcotráfico. Isso é de cenário. Yeah. Só pedido de brasileiro. A gente tem na... Eu só quero dizer no interior. Solicitação, autorização para alargar a família angolana, requisitos sobre os autorização para a Yeah. Procuradoria-chefe da cidade. Da procuradora-chefe mostra. Essa da procuradoria que escreveram para nos visitar. Vê, mano. Essa carta assim, pega. Vê. Esse é o documento que escreveram para a procuradoria. Tá aqui. Tá aqui o carimbo deles. Tá aqui. Para a procuradoria. Para nos visitarem. Não foi aceito. Procuradora-geral de Moçambique. Não foi aceito. Tá aqui. Carimbo do interior. Todos Essa aqui. negaram. Tá aqui. Não teve resposta. Não teve resposta até hoje. Esse. Essa também para visitarem a família. Esse também. É da Ministério do Interior. Esse. Na ministra. Esse é o documento que fizeram para a ministra do interior de Moçambique. Como vocês veem, não teve resposta. Tá aqui. Tá aqui carimbo que receberam, visto de que receberam, mas resposta de visitar nunca tiveram. Yeah. Então, vou dar começo na mulher. Eu quero vos explicar o seguinte. O governo moçambicano continua a fazer o plano maquiavélico de dizer que essa família está sob custódia do governo moçambicano e nós estamos a proteger. Eles não estão a proteger, família. Eles estão a fazer. Bom, acho que vocês puderam assistir e ver os documentos que ele mostrou. Este aqui está um pouco torto. E aqui foi uma decorrência, houve ali alguns momentos em que eu cortei, adiantei da live do Geni. Resumo que eu dou a esta live, além do meu apoio total a Geni, a Mami e as crianças, porque eu estarei sempre nesta causa e ajudando este casal, ele aqui está começando a entregar e eu falo com eles todos os dias, eu tinha sempre dito para ele, começa a abrir mais o jogo, começa a falar sobre a situação geral de todo este quadro, porque diante da situação que tu estás vivendo, eu vejo como uma grande, infelizmente é um termo assim não muito correto, mas uma grande palhaçada que tu estás vivendo entre dois governos, o governo angolano e o governo moçambicano. Em relação ao governo angolano, como eu adiantei, iniciei usando primeiro um exemplo muito bonito, que foi o ministro Oswaldo Serra Van Nunen, e depois agora tendo no cargo o ministro Laborinho. Portanto, dois extremos muito diferentes, né? Um sendo uma pessoa fantástica, uma pessoa boa, uma pessoa correta, e hoje nós tendo como ministro do interior um corrupto sem vergonha, uma pessoa sem vergonha, uma pessoa que realmente não mede esforços para fazer o que bem entende, mas que independente de tudo é parceiro, está ali de igual para igual com a ministra Arsênia também, que é ministra do interior em Moçambique. Portanto, o Geni aqui entrega uma boa parte, porque ainda não são todos, uma boa parte dos nomes do narcotráfico angolano.
E se nós analisarmos, independente dos pequenos, né, que ele chama até um deles de barãozinho, não chega a ser um grande barão, mas o MPLA está envolvido. E eu vou mais longe, ela afirma também isso, eu vou mais longe. Quando a gente fala em ministro Laborinho, quando a gente fala em alguns nomes do governo angolano, eu contesto a posição do próprio presidente da República. Porque a partir do momento que um ministro está envolvido, que no caso é o Laborinho, que comanda todo um ministério, e aí envolve a polícia, como ele mesmo diz, existe o caso do navio, existem contentores chegando com o nome do MPLA. Como é que tudo isto, e nós sabemos que mensalmente, antigamente era quinzenalmente, agora não sei qual é a programação, com este corrupto, né, que é o maior comandante da nação, chamado João Lourenço no poder, mas existe a reunião do Conselho de Ministros. Então, se existe a reunião do Conselho de Ministros, eu fiz um vídeo que está aqui no canal, onde vejo o ministro TT, não sei das quantas, mas é o ministro das Relações Exteriores, falando, devemos combater o narcotráfico, porque isso aqui em Angola não pode existir. Chega a ser bonitinho, não é? Ver um ministro falando desta forma em relação àquilo que não deveria, realmente não deveria existir em Angola, mas existe. E o ministro, que é exatamente do outro lado, ele é das Relações Exteriores e o ministro do Interior é exatamente um dos grandes chefes do narcotráfico angolano. Um dos grandes chefes do narcotráfico angolano. E assim o nosso país, que vive numa extrema pobreza, que vive numa extrema miséria, numa extrema decadência econômica, e hoje é praticamente em todos os setores, mal vista ao mundo, tem por um outro lado o extremo dos extremos, que é o narcotráfico angolano. E todos nós sabemos, e quem não sabe é só uma questão de estudar um pouquinho, o narcotráfico dá muito dinheiro. Eu estou para ver alguém que trabalhe com narcotráfico que não seja rico, ou pelo menos bem de vida, e se não, multimilionário. E isto, quando a gente fala em narcotráfico, não falamos em peixe pequeno, falamos sim, os grandes chefes são os tubarões, que normalmente estão em cargos governamentais. Por isto, este rapaz e sua família estão sendo perseguidas. Tristemente, eles fugiram, foram parar primeiro na África do Sul, depois foram para Moçambique, conta-se em muitos vídeos a história deste casal e o porquê que eles foram parar em Moçambique, e tiveram a triste, como é que eu posso explicar? A triste, infeliz oportunidade de parar neste país e na expectativa de quererem ajuda de um país irmão, pelo menos é assim que nós estávamos vendo Moçambique, que sempre vimos Moçambique, levaram uma chumbada bem grande do governo quando tentaram pedir asilo político. O mais engraçado nesta história, e eu digo isto para o Geni, digo isto para a Mami, e agora retruco direto à ministra moçambicana, como estarei fazendo quando eu faço um vídeo, eu mando estes vídeos também para fora e peço ajuda às televisões americanas, como peço ajuda às televisões brasileiras, com quem agora eu estou diretamente em contato para pedir apoio por este casal. Mas neste caso, quando eles chegaram a Moçambique, pedindo asilo político, a Mami estava grávida. A partir do momento, e todos nós já sabemos a história do casal Mangenas, com a perda desta bebê, até hoje não foi comprovado, de forma alguma, mas de forma alguma, se foi por morte ou por rapto, esta criança desapareceu. 3 meses se passaram. Não houve, da parte da ministra, da parte deste órgão de imigração que diz estar dando cobertura a este casal, nenhuma notificação, nenhuma notícia, nenhum acariciamento por parte desta dita Sheila, como da tal da Rosália, que tentaram de uma certa forma ser carinhosos com eles, mas ninguém apresentou um corpo, uma certidão de óbito, um atestado, um comprovante médico, algo científico, ou até o corpo da própria filha,
para dizer a sua filha realmente morreu por este ou aquele motivo. Nós médicos, nós hospital ou a própria ministra e o órgão de imigração não tem nada a ver com isto. Não. 3 meses se passaram e nada até agora comprova ou justifica a atitude que está havendo em relação ao casal que se encontra em Moçambique. A única certeza que existe, e isto eu estou enfatizando diretamente ao casal, é: vocês têm uma filha moçambicana. Eu, ou pelo menos a mim, Filomeno, foi-me passado os documentos desta criança. Ela é moçambicana. A própria mãe da criança, tem também documentos moçambicanos. Portanto, mais do que nunca, eles tinham direitos, já que tem uma filha moçambicana, a pedirem asilo político. Não só porque são refugiados que chegaram lá, aquele país, e por estes e estes motivos apresentados, estão requerendo àquele país asilo político. Não. Agora, mais do que nunca, por terem uma filha moçambicana e por tudo o que está acontecendo e que envolve diretamente este órgão da imigração e, além de tudo, o próprio Ministério do Interior, eles tinham, sim, direito a asilo político. Mas a ministra, e com todos estes documentos que vocês viram que ela apresentou, aonde a ANCUR procurou, aonde muitos órgãos estão procurando, e a ministra se recusa terminantemente até a receber, a ver, a dar assistência, a dar apoio, a fazer qualquer tipo de coisa, está mais do que comprovado que isto aqui é uma briga. Primeiro, é uma parceria entre 2 órgãos ministeriais de um país e de outro país. Se deram as mãos, se unificaram pela droga, pelo narcotráfico e pela malandragem que existe entre 2 ministros, sendo um do sexo masculino, um do sexo feminino, mas se unificaram numa causa, que é destruir o casal Mangenas. Um lado existe o narcotráfico, do outro lado existe o rapto de uma criança. E por estes 2 motivos, estes 2 ministros estão unidos e devem se falar diariamente para notificar, passar a notícia e dizer: não, eles têm que continuar presos. Não há, da parte da ministra Arsénia de Moçambique, nenhum interesse em liberá-los. E se eles têm, e esta é a grande questão, se eles têm direito ao asilo político, até pelo facto de terem uma filha moçambicana, a mãe da criança ter ter já documentação moçambicana, mais do que todos os motivos, qualquer bom advogado vai saber defender esta causa, e advogado que tenha as bolas no lugar para defender este casal e saber que eles tinham direito a tudo isso. Mas uma coisa é certa, a ministra já deixou claro, não quer dar asilo político. E o que nós refutamos, o que nós lutamos, o que nós insistimos junto à ministra Arsénia, é que ela tenha o bom senso, é que ela tenha o discernimento mental de entender o seguinte: nós iremos fazer vídeos, nós iremos ser constantes, nós iremos bater de frente com a senhora e com o ministro Laborinho, porque se a senhora não quer dar asilo político, a senhora também não tem motivos, e é isso que nós queremos. Se existem motivos, que a senhora prove para os prender no cárcere privado. Pelo contrário, quem está em dívida com este casal é a senhora, porque não mostrou até agora, nem junto com a sua equipe do hospital, aonde está o corpo desta criança, que é moçambicana, não é angolana, é moçambicana. E a senhora e o seu governo estão se tornando responsáveis diretos pelo caso deste desaparecimento, que está virando um caso internacional. E nós fazemos questão, sim, de estar notificando mundialmente o caso Mangenas e Mame para o mundo. Não dependesse isso, agora nós temos o caso da outra menina que está em cárcere privado há 4 dias, sangrando do nariz. E vocês, todos os casos que aconteceram com a família Mangenas, desde o envenenamento da Mame e todos os custeios que houve para ir ao hospital, foram pagos pelo casal.
E estes pagamentos, que muita gente pergunta, mas como é que eles fazem isso e aquilo? São ajudas que são enviadas, que nós pedimos a todo mundo, através dos nossos canais, que ajudem o povo, ajudem o casal Mangenas, através de apoio financeiro para mandarem para eles poderem se sustentar. Portanto, quem não entendeu é só perguntar que nós explicamos. O casal Mangenas está num cativeiro, o casal Mangenas não tem condições, mas existe, e nós não entramos em muitos detalhes via canal, exatamente porque também temos consciência que nos nossos canais existe serviço de espionagem. Portanto, quando a pessoa quer alguma informação mais detalhada, nós passamos e-mail e nós averiguamos com quem estamos falando para ver se é uma pessoa decente, me desculpem o termo, mas é essa a palavra correta que eu tenho que usar, para poder passar telefone e dados do casal Mangenas, e são estas pessoas de bom coração que normalmente ajudam o casal Mangenas, mandando uma quantia em kwanzas ou na moeda, no caso moçambicana, para os ajudar da melhor forma para eles se manterem. É com este dinheiro que o casal Mangenas vai ao hospital, vai agora a uma clínica privada. Por quê? Porque eles não confiam mais no hospital, onde eles levaram a mami e a mami estava sendo envenenada e eles queriam continuar neste processo para provar que a mami era louca. Hoje, nós temos a filha da mami com 4 dias, a princesa, sangrando do nariz. Eles estão pedindo apoio para que a menina seja levada a um hospital ou à clínica, e a imigração está negando qualquer tipo de apoio. Portanto, senhora ministra, mais uma vez a pergunta: até quando a senhora quer levar esta situação? Eu estou envolvendo todas as televisões, eu estou envolvendo a Record do Brasil, eu estou puxando a Record aí de Moçambique, e se a senhora tentar impedir, não esqueça, senhora, que a Record não é uma rede estatal. A Record não é uma TV moçambicana. A Record é uma rede internacional. E acredite, minha senhora, junto à Record eu tenho força. E eu tudo farei. Se a senhora tentar impedir a TV Miramar de chegar neles, que é uma filial da Record, eu farei com que a Record do Brasil chegue até eles. Ou eu não me chamo Filomena Carreira. Porque o que a senhora está fazendo não é somente um cárcere privado. É querendo matar, dia a dia, minuto a minuto, este casal. É a mami, é as crianças, até atingir o ponto final, que é o Mangenas. A grande fonte que está incomodando 2 governos, o moçambicano e o angolano, ao denunciar o grande mundo, porque não é pequeno, do narcotráfico angolano. E por hoje é só, meus amigos, infelizmente, falando sempre daquilo que, para o caro amigo João Lourenço, ele diz ser um paraíso, não é verdade? Mas para nós é um submundo do crime que nós tanto gostaríamos de estar não falando, mas infelizmente somos obrigados a denunciar. E quem denuncia é que é morto, quando deveria ser ao contrário. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Que Deus esteja com vocês.